Então era essa época que Jesus está chegando nesse momento. Então, a família era submetida a isso. E a razão, ela era totalmente ignorada. Era uma época de ignorância muito grande. Mas já havia alguns movimentos onde se procurava estabelecer que a razão tinha que sobrepor-se a essa época sombria. E começa-se a ter uma ideia de que nós, homens ou mulheres, começava-se a ter esse princípio de que nós, homens e mulheres, éramos imagens e semelhante a Deus, e não apenas um instrumento servil para agradar a um Senhor mais poderoso, com mais posses, com mais domínio sobre as pessoas. Jesus chega nesse momento. É nesse momento que, logo após a decapitação de João Batista, Jesus começa a falar. É um instante muito decisivo para o que nós estamos vivenciando hoje. Ele começa a agir para facilitar a transição da barbárie para a civilização, da selvageria, do morticínio para a civilização um pouco mais amena, um pouco mais suave, que é a que nós vivemos hoje em dia. E Jesus fala o seguinte, numa determinada passagem, quando ele está cercado por uma multidão, sempre, ele diz assim, perceba como é estranho isso: vim lançar fogo sobre a terra, para livrá-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo em um campo, para destruir nele as ervas más, eu tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Depois da guerra virá a paz. Depois do ódio dos partidos virá a fraternidade universal. E depois das trevas do fanatismo virá a luz da fé esclarecida. É isso que Jesus está falando. E isso chocou muito aquelas pessoas da época. Como colocar fogo na terra? Como chamar pela guerra? Como falar do fanatismo? Como esse mestre que só prega o amor? E Jesus continua. Por quê? A sua doutrina na época e como hoje, ela é feita de amor. Ela estava se contrapondo aos valores estabelecidos por aquele patriarcado que dominava tudo e todos. Era isso que ele estava começando a abordar, onde o orgulho, a vaidade, a prepotência, a raiva eram as regras, onde todos eram obrigados a abaixar a cabeça e servir ao mais poderoso. E não se podia questionar em nada esse processo. As pessoas estavam acostumadas àquela lei severa. Eles eram conduzidos de acordo com o que se determinava a lei. E eles não tinham forças para romper essas amarras. Não havia ninguém para dizer a eles, é por este caminho. Eles eram dominados por forças muito torpes, muito violentas. Muitas vezes essas forças estavam já interiorizadas, porque eles nasceram daquela forma, e muitas vezes eram externas, os exércitos vinham para destruir, obedecendo a um senhor que queria se apossar daquilo que ali estava. Então, enfrentar a sombra, a ignorância coletiva da época, e ao mesmo tempo romper com as amarras que eles tinham por dentro, o medo, a insegurança, a incerteza, precisava ter muita coragem. E Jesus, mais um pouco, continua dizendo, pode entrar, fica à vontade. Boa noite. Após colocar fogo sobre o campo para matar as ervas daninhas, ele continua dizendo, e quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade,
que restabelecerá todas as coisas, isto é, que, dando o sentido verdadeiro às minhas palavras, para os homens mais esclarecidos. Jesus está nos alertando que na época que nós estamos vivendo, ainda teremos ignorantes. Só os mais esclarecidos compreenderiam o sentido da palavra do Espírito de verdade. Para então, esses esclarecidos colocar fim à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Os filhos do mesmo Deus, os filhos do mesmo Pai estão desunidos. E cabe aos esclarecidos colocar fim a essa luta. É isso que ele está nos dizendo. Então, a doutrina de Jesus, ela era feita e é feita de compreensão e bondade, ternura e compaixão. E não podia ser comparada, e aí está a importância da fala dele, às atitudes agressivas, internas ou externas. Porque as internas eram na família. O pai mandava matar a filha, o pai vendia a filha, o pai trocava a filha por um camelo. Era uma atitude interna, agressiva, muito intensa. E Jesus começa a falar sobre isso. E, além do mais, tinha a agressividade ostensiva externa de Roma. Roma dominando as terras onde os judeus viviam. Então, nunca faltou energia para Jesus, nem conhecimento e nem condições moral para enfrentar os desafios que iam surgindo. Os fariseus, os faraós, os sacerdotes, os escribas. E Jesus sabia exatamente qual era o significado da sua marcha espiritual. Daí essa fala muito forte dessa moral estranha, onde ele vai falar sobre a espada, ele vai falar sobre o fogo. E Jesus estava naquele momento iniciando uma revolução espiritual. Precisamos prestar atenção nisso. Não era uma revolução material, espiritual, como a terra jamais experimentou e jamais voltará a experimentar. A revolução espiritual que Jesus causou na época reflete por todos os tempos. E essa era a diretriz que ele tinha que seguir. Essa era a diretriz que ele tinha combinado com o Pai ao pedir para reencarnar, para trazer o conhecimento do amor para esse planeta, que ainda não compreendeu essa mensagem. Jesus, esse homem, muitos mesmo, acreditam que Jesus é um ser mitológico, que não existiu, que ele foi criado, inventado pelos homens. Mas ele é real, ele é desafiador. Ele superava todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do seu ministério de amor. Jesus não temia ninguém. Jesus não desrespeitava ninguém, mas não recuava na sua verdade ligada ao Pai. Então esse comportamento começa a gerar naqueles que estavam descontentes com ele uma revolta que ele, imbatível e com uma coragem superior, acompanhada de uma brandura incomum. Jesus era firme quando era necessário. Jesus era amável quando era necessário. Mas Jesus era brando. Por que ele era brando? Porque se ele dissesse aos seus seguidores que era para reagir de acordo com aqueles que os atacavam, os seus seguidores teriam que pegar em espadas também para matar o outro, assim como o outro fazia. Então Jesus não podia dar armas para que os outros pudessem agir de forma mais violenta ainda. Então essas armas pertencem aos opositores, àqueles que são ainda ignorantes. Então Jesus, além de pregar a sua doutrina, ele vivia essa doutrina. E vejam como é importante.
Em todos os estágios em que ele fala, ele sempre derrubava as barreiras criadas pelo sacerdócio, criadas por aqueles que dominavam. E isso ele dizia aos seus seguidores: devereis fazer o mesmo, mesmo que ao preço da própria vida. E aí surgem os mártires, os grandes sacrifícios, aqueles que seguem a doutrina do Mestre ao pé da letra, dando a própria vida, mas não renegando, não rejeitando. Em momento algum Jesus teve medo do que estava acontecendo. Jamais ele fugiu dos enfrentamentos traiçoeiros daqueles que não gostavam dele. E como é que ele podia romper com as estruturas que ali estavam? Como é que se rompem com estruturas que estão implantadas há milênios? Como se rompe isso? Através da espada. Por isso Jesus fala da espada. Mas vamos ver o que ele fala. Não havia outra alternativa a não ser a utilização da espada para separar uma coisa da outra. A mentira da verdade. A usurpação desonrada de uma conquista honrada. O que eu consegui com o meu trabalho e com o meu suor e aquilo que o outro roubou, furtou, matou para conquistar. Jesus diz que é necessário a espada. Era natural, então, que todo aquele que se ligasse ao seu evangelho de amor rompesse as relações com as famílias. Quantos de nós ainda hoje, quando ouve na nossa família que nós estamos nos tornando espíritas, as dificuldades que encontramos com os pais, com os irmãos, com os parentes, com os amigos, e é necessário romper com eles para seguir a sua nova forma de aprender a evoluir. E nessa época também era necessário. Então, as relações que eram mundanas, que eram comuns, que se acomodavam, tinham que ser rompidas pela espada. E como é isso? Na prática, muitos pais mataram seus filhos para que não seguissem a Jesus. Muitos pais. Quando nós lemos o Evangelho nessa passagem, nós apenas lemos, não vivenciamos os fatos. Como deixar minha família para seguir um carpinteiro? Serás morto. E mandava os escravos matarem. Então a história começa a ter o nome dos mártires. Começam a surgir os mártires, os santos, os heróis da fé. E aqueles que, em páginas muito fulgurantes que nós lemos o tempo todo, mediante a sua coragem, tiveram as suas lâminas ceifadas, as suas vidas ceifadas por lâminas de guerreiros. E de Paulo. Paulo foi decapitado no fim da sua vida. Vi de Pedro. De todos os seguidores de Jesus, só João não foi para o martírio. O bem amado. Morreu em Fátima, exilado. O único que não foi sacrificado foi João. Todos os outros foram martirizados. Alguns nas fogueiras, outros jogados às feras para serem estraçalhados, e outros incomparáveis sacrifícios que se foram sujeitados para desistirem da fé com Jesus e não o fizeram. No lar e na família, também nós tivemos a sombra da ignorância como temos até hoje. E Jesus precisava trabalhar isso. E na sua nova mensagem ele diz assim, que uma luz nova tem que cortar as trevas. E uma luz nova para cortar as trevas chama-se caridade. Fraternidade, libertar as consciências e os comportamentos que dominavam na época, enfrentando a parte política, enfrentando o governo, enfrentando as intrigas. Parece que nós estamos falando de uma época muito atual, não estamos não? 2000 anos atrás, olha aqui. A espada referida por Jesus
não seria utilizada pelos adeptos da doutrina, por nós. Temos que tomar cuidado, que a espada não é a espada material que nós vamos desembainhar e sair cortando as pessoas. Ainda não. É a espada do nosso pensar, do nosso analisar, e se somos realmente seguidores de Jesus. Temos que tomar cuidado. Por aqueles que se oporiam, separando tudo quanto amassem de todos os laços e as raízes emocionais, inclusive os laços de afeto. Por isso que Jesus diz nessa passagem: o pai abandonará a mãe, o filho abandonará o pai, a mulher abandonará o esposo. São os laços de afetividade que estão se rompendo daqueles que queriam seguir o mestre e daqueles que não o queriam. Como Jesus prega a disseminação a dissolução da família? Não. Ele está falando do plano espiritual, aqueles que são os preparados para entender. Os ignorantes ficarão na sombra e utilizarão a sombra para atacar aqueles que buscam a luz. Aqueles que antes participavam de ideias com seus amigos, com seus irmãos, ao escolherem a doutrina do Mestre, abriram feridas profundas nas suas almas, dilacerando as carnes e os sentimentos, e se dedicaram e aceitaram todos os reveses que dali vieram. A sombra coletiva, a ignorância coletiva que governa os destinos humanos, por muito tempo, fez com que alguns discípulos de Jesus, violentos, atormentados pelas obsessões, empunhassem armas para colocar e impor o seu pensamento, enquanto ele... Lembram das cruzadas? É isso. Seguidores de Jesus, empunhando armas para impor o pensamento do Mestre, enquanto ele preferiu sofrer as consequências da sua decisão, deixando-se martirizar na cruz. Ele sabia que o sacrifício mais poderoso do que um exército. Ele sabia que um exército equipado para matar não tem força maior do que aquele que se sacrifica. E a voz silenciosa do martírio, lembre-se: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A voz silenciosa do martírio conclama com mais vigor, com mais força, do que os gritos de vitória sobre os cadáveres daqueles que deveriam ser conquistados e não vencidos. Quando matamos, nós somos vencedores, porque matamos e estamos vivos, mas não conquistamos. Aquele que morre não é conquistado, ele apenas é exterminado. Havendo então, nesse momento, estabelecido um histórico de terror, de horror. E Jesus realmente separa pais e filhos, separa irmãos, separa marido e mulher, momentaneamente. Ele não disse que a separação seria para sempre. Por quê? Enquanto alguns se opõem às decisões daqueles que vão causar as transformações morais, que apresentam o trabalho de abnegação, o trabalho de favor ao próximo, os compromissos de construir um mundo mais solidário, que vai surgir de novo dos escombros de uma sociedade que só se preocupa com o dinheiro, aqueles que se preocupam com a fraternidade se separam desses que se preocupam apenas com aquilo que é efêmero, que vai ficar quando nós partirmos. Muito bem. É importante que nós possamos compreender essa passagem do Evangelho moral estranha. Porque ela diz também que quando a ignorância ceder lugar ao conhecimento dos legítimos valores humanos, nós não vamos encontrar esse estudo lá no Evangelho. Isso é uma pesquisa que eu fui fazendo. Está muito em Joana de Ângeles isso aqui. Quem quiser ler Joana de Ângeles vai encontrar muito aqui. Então, quando a ignorância ceder lugar ao conhecimento dos legítimos valores humanos e sociais, auxiliando na luta da fraternidade, que em vez de impor
os laços de família consanguínea, estabelece como fundamental as leis da fraternidade universal. Aqui Jesus está falando da família espiritual. Ele não está falando da família material. A fraternidade universal, ele se refere aos espíritos familiares. E que essa fraternidade se estabelece independente dos laços sanguíneos, que na maioria das vezes são laços de reorganização, de perdão mútuo. E terminando com uma fala de Jesus também. A espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz. Opa! A espada favorecendo a verdadeira paz? Vamos ver por quê? Terminando a fala de Jesus. Não penseis, pois, que eu vim trazer paz à terra. Ele está falando de uma paz que é feita do ócio, da acomodação, do cansaço. Sabe aquela paz? Cansei, não quero mais saber. Quero ficar em paz. Ele não está falando dessa paz. Essa paz é a paz da acomodação. É a paz daquele que não entendeu por que reencarnou e por que está aqui para progredir, para aprender, para superar seus medos, para superar suas inseguranças, para entender que a fraternidade é muito maior do que a desigualdade. Mas ele fala de uma paz dinâmica, de uma paz gloriosa, que é conquistada, sim, com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a ignorância teimosa. A autoconsciência, aquilo que nós carregamos e nem nos damos conta, essa consciência que fica adormecida 24 horas, 365 dias, 70 anos, ela desperta flamejante em toda a sua pujança, sem qualquer ilusão, sem roupas de ilusões, e nós vamos nos surpreender como ela é clara, como ela é objetiva, ao refletir em nossos pensamentos as menores coisas pelas quais nós nos comprometemos profundamente sem nos darmos conta. Que possamos sim entender a moral estranha de Jesus, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos compreender que a separação que Jesus se refere é a separação entre aqueles que ainda estão na ignorância, na sombra coletiva, como diz Joana de Ângeles, e aqueles que já caminham para a luz, aqueles que já procuram ser homens de saber, homens de agir, homens de fraternidade e de amor. Quando compreendermos isso, nós faremos parte da moral estranha. Nós seremos aqueles que estaremos colocando fogo no campo para matar as ervas daninhas, mas o fogo da fraternidade, o fogo do amor, o fogo do perdão, o fogo da gentileza, o fogo da busca da evolução de todos nós como irmãos que somos em Deus e não mais separados pelas coisas da matéria desse mundo. Nunca mais estranhem o capítulo 23, moral estranha de Jesus. É isso que eu falo. Terminei na hora. Vou fazer uma prece rápida para que vocês possam, já estão preparados para o passe, compreendam que o passe é muito importante para aqueles que vão receber. O passe, quando nós vamos para a sala de passe e ouvimos a preleção sobre Jesus, é importante que tenhamos em mente que é exatamente isso que vai acontecer no passe. Os irmãos do plano espiritual fraternalmente virão doar energias que precisamos e pedimos. Mas é como uma grande represa de luz, o passe. Estamos numa represa cheia de luz. E nós somos as torneiras. E a água de luz desce pelos encanamentos. A nossa torneira está muito aberta, muita luz passa. Está um pouco fechada, pouca luz passa. E se está completamente fechada, nada passa. Embora a luz esteja à disposição. Abram seus corações.
abram suas mãos e receberão esse manancial de luz da paz. Amado Mestre Jesus, ficamos na tua paz, no seu infinito amor. Que a energia que dedica a todos nós, tão filhos do Pai como tu és, se espalhe pelo nosso imenso Brasil. Se espalhe por nós, brasileiros, todos filhos do mesmo Pai. Que o amor enseje no coração de cada um. Que a fraternidade se espalhe como um manto suave nos corações de todos nós. E ao olharmos para os nossos irmãos, que possamos vê-lo como um espírito como nós somos. Cada um no seu estágio evolutivo. Cada um ainda buscando sair da sua própria ignorância. Mas todos destinados à luz maior, que é o Pai. Obrigado, Mestre. Obrigado, amigos queridos, por mais essa oportunidade desses momentos de convivência, falando do amor de Jesus por todos. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Será que o seu ligar já sai direto para a música? Quero que sim. Não chama a essa. Ela estava rezando na hora que ela colocou o relógio, o joelho, né? Ela estava em oração, quietinha, para lugar o sofá. Vamos lá, empresta a